Este é um assunto que merece comentário do Ricardo Jorge Pinto. Viva, Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Temos aqui, de facto, uma situação desconfortável para a Comissão Europeia, que é, há incumprimento de facto, Sim. mas a aplicação de sanções sérias causaria uma instabilidade num momento negro na União Europeia, não é? É verdade, sobretudo neste momento de grandes indecisões e até de alguma pressão sobre aquilo que é a credibilidade da própria Comissão Europeia, e por isso este é o timing mais desajustado que se poderia encontrar para este tema, e custa-me até a perceber como é que ainda persistem estas divisões dentro da própria Comissão Europeia. António Costa terá enviado uma carta, ele não o confirmou, mas Juncker é eventualmente aquele que menos precisava de ouvir agora argumentos para evitar essas mesmas sanções. A verdade é que dentro da União Europeia e fora até da Comissão existem países que estão a insistir nessa estratégia. É uma estratégia que me parece duplamente errada. Em primeiro lugar, dá um sinal de algum desajustamento relativamente àquilo que deve ser a posição da Comissão Europeia relativamente a um conjunto de regras que, na verdade, ao longo dos últimos anos nunca tem sido aplicada de forma minimamente coerente. Em segundo lugar, vem agora, eventualmente, provocar uma instabilidade junto de países que, neste momento, precisam de tudo menos de ser desajudados naquela que é a correção do seu próprio percurso relativamente à questão do déficit. Sim, Portugal está a recuperar e a Espanha nem sequer... Quer dizer, tem um governo, mas podemos dizer que nem governo tem porque não há entendimento e, portanto, é uma situação muito complexa. Na tua análise, por aquilo que vais analisando, achas que haverá mesmo sanções ou Acho que não. Isto continua a ser apenas um debate que também pode ser, de alguma forma, depois capitalizado internamente politicamente, não é? Sim, eu acho que isto é uma questão política. Claramente não há aqui uma intenção de uma aplicação rigorosa de regras que, como eu disse, nunca foram aplicadas. A existirem estas sanções, elas seriam inéditas, mas eventualmente, e aqui é a tal questão que eu não consigo entender, estará a ser benéfico para alguns dos países colocar neste momento esta polémica. Era apenas uma decisão política e aí Costa também me parece que está a fazer um discurso que não é o mais ajustado à realidade. Isto é, estas sanções não têm apenas a ver com a execução orçamental de 2015. Caso contrário, não haveria este período de 3 semanas para agora haver a aplicação de novas medidas para a correção do déficit. Isto significa que a Comissão Europeia também está preocupada com aquela que é a execução em 2016. E isso é o que vem baralhar tudo. Isto é, depois não se entende, e aí o Primeiro-Ministro português tem toda a razão, não se entende como é que há sanções aplicadas relativamente a 2015, quando depois as medidas se apenas terão efeitos para 2016 ou até apenas para 2017. E, portanto, tudo isto dá a ideia de que é apenas uma questão política, é uma questão que estará a interessar algumas partes, mas nem se percebe muito bem porquê, e que vai causar instabilidade, incerteza e, sobretudo, junto dos tais países que poderão ser alvo dessas sanções, uma maior fragilidade relativamente àquilo que é a posição de investidores que neste momento são essenciais. Internamente, depois temos, obviamente, o debate e o aproveitamento, já as declarações. Temos hoje as de Passos Coelho, que fala da questão da credibilidade, e tivemos Maria Luísa Albuquerque a dizer se eu fosse ministra isto não acontecia. Pois, é isso, é o aproveitamento. Isto é uma boa arma política. É a arma política para António Costa para dizer eu até me estou a bater pelo evitar de sanções, não tem nada a ver comigo, e disse até sou insuspeito para apoiar o anterior governo, mas é o anterior governo que eu estou a apoiar. Pedro Passos Coelho vai insistir na questão de que estas sanções têm muito mais a ver com 2016 do que com 2015, e Maria Luísa Albuquerque obviamente vai fazer aqui um pouco de papel de vítima, dizer tivessem-me dado hipótese e certamente que Portugal não estaria neste momento nesta situação. Há ainda uma terceira posição, que é a posição dos partidos à esquerda que estão a apoiar este governo e que estão a colar esta questão com a questão do referendo relativamente ao tratado orçamental, sobretudo o Bloco de Esquerda, causando ainda maior embaraço ao partido que apoia o governo, o Partido Socialista, que não se revê nesse referendo e que percebe que uma pressão nesse sentido agora vem ainda confundir mais e ainda prejudicar mais o bom relacionamento entre o governo português e a Comissão Europeia. Bem, a não haver sanções, a esquerda vai tirar, de facto, muito partido disso nos próximos meses no discurso político, não é? Eu diria que todos vão tirar proveito. Vai tirar proveito a direita, que vai dizer, vejam como afinal não havia nada assim de tão grave para justificar as sanções. Vai tirar proveito António Costa, que vai dizer que foi a sua luta pessoal que acabou por evitar esta situação. E os partidos à esquerda, que dirão, na verdade, houve aqui uma série de erros anteriores que estão agora a ser corrigidos e Portugal é o último a merecer este género de penalização. Muito bem, Ricardo, obrigado por teres vindo a este noticiário comentar aqui este assunto que tem a ver com as eventuais sanções a Portugal.